Obrigado, Senhor, por tudo que está sendo feito aqui nessa noite para Ti. Estamos aqui para prestarmos um culto ao Senhor e nós te louvamos pela Tua presença neste lugar. Te louvamos pela Tua palavra, que é viva e eficaz, e pedimos que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Ministra, ó Pai, os nossos corações, as nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, ó Pai, que está aqui neste lugar. Se porventura entrou alguém por essas portas, ó Pai, que ainda não serve ao Senhor, que Teu Espírito Santo, ó Pai, fale poderosamente ao coração e faça a obra, Pai, de convencimento do pecado e que essa pessoa possa se render aos Teus pés e Te servir, ó Pai, em nome de Jesus. Nós oramos ao Senhor pelo Teu auxílio, pela iluminação do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, ó Pai, para que nós possamos compreender as verdades da Tua palavra no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1. Nos próximos domingos nós estaremos meditando nesse precioso livro da palavra de Deus, o livro de Ruth. Hoje nós vamos meditar no capítulo 1. Logo depois do livro de Juízes, livro de Ruth. Aí no telão também está disponível o texto bíblico para os que desejam acompanhar em letras maiores. Capítulo 1 de Ruth. Vamos ler a palavra do Senhor. Nos dias em que julgavam juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Não tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe,
e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então, ambas se foram, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim, voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Amém? Queridos, eu quero meditar com vocês nesse capítulo 1 do livro de Rute hoje, sobre a soberania de Deus. Nós vamos ver nessa história triste que Deus está no controle da história. Deus, ele tem o domínio de todas as coisas. E muitas vezes a gente lendo uma história como essa, e muitas vezes passando por situações difíceis na nossa vida, muitas vezes a gente tende a duvidar de que Deus realmente esteja no controle da história, de que Deus está no controle das nossas vidas. Porque muitas vezes nós pensamos que quando Deus está no controle da história, quando Deus está no controle da situação, as coisas só vão andar bem aos nossos olhos. Mas não é bem assim que Deus age. Geralmente Deus age de maneira muito diferente daquilo que a gente pensa. O Senhor age, os planos de Deus são muito diferentes dos nossos planos. E muitas vezes nós não compreendemos os planos de Deus para as nossas vidas, e realmente nós não temos que compreender os planos de Deus para nós. A mente de Deus, os pensamentos de Deus são inescrutáveis para nós que somos homens falhos, finitos, mas o que nós precisamos fazer é confiar no Deus que nós servimos e crer que Ele está no controle de toda a história. O livro de Rute, ele foi escrito num momento muito conturbado na história do povo de Israel. A gente vê aqui logo no versículo 1, nos dias em que julgavam os juízes. Se você voltar um livro antes da Bíblia, para o livro de Juízes, você vai ver que é uma época em que o povo de Deus estava sendo castigado por Deus porque eles estavam desobedecendo a lei do Senhor. Era um momento em que o povo de Deus estava se afastando do Senhor, se envolvendo com outros povos, adorando outros deuses. E o período dos juízes é um período conturbado. Não tinha ninguém naquele tempo não tinha rei, para que estivesse dominando sobre o povo, guiando o povo a servir ao Senhor. E o povo se esquecia de Deus, caía em rebeldia, ia para a idolatria, se envolvia com outros povos. E quando chegavam no fundo do poço, eles começavam a orar, se lembravam do Senhor. E aí, por misericórdia, Deus levantava um juiz no meio do povo, e esse juiz, usado por Deus, guiava o povo de volta aos caminhos do Senhor, à obediência às leis de Deus, e aí o povo começava a ser abençoado por Deus novamente, por estar obedecendo ao Senhor. Só que quando estava tudo bem no meio do povo, ao invés de eles permanecerem firmes, o ciclo voltava novamente. O povo se acostumava com as bênçãos, voltava para a idolatria, se esquecia do Senhor, se envolvia com os outros povos, e aí os castigos vinham, o povo chegava no fundo do poço, e aí quando estavam lá no fundo do poço, se lembravam novamente de Deus. E aí o povo se juntava e clamava, e Deus levantava um outro juiz que guiava novamente o povo de volta para a lei de Deus.
E é justamente nesse período que acontece essa história de Ruth. É um período muito conturbado na história do povo de Israel. Se você volta uma folha da sua Bíblia aí, em Juízes capítulo 21, versículo 25, o último versículo de Juízes. Esse é o resumo do que acontecia naquele tempo. Diz, naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Então imagine que tribulação aquele povo vivia, né? Nós estávamos falando um pouco sobre isso com os adolescentes na terça-feira, que hoje nós vivemos dias mais ou menos parecidos como aquele tempo dos juízes no meio do povo de Israel. As pessoas faziam o que queriam. Hoje, muitas vezes, é por rebeldia, né? Todo mundo se acha senhor de si, que sabe todas as coisas, que tem o domínio da vida, que sabe o que é que está fazendo, e cada um faz o que quer, e não existe mais o errado. Tudo é certo hoje, tudo é relativo. O que é errado para mim e para o outro é certo, e as pessoas estão se afastando cada vez mais da verdade, que é a palavra de Deus, e andando em suas próprias verdades. E aí nós nos deparamos com o mundo atribulado do jeito que está hoje. No tempo dos juízes, eles estavam mais ou menos como nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? Cada um fazia o que queria, porque não havia rei em Israel que guiasse aquele povo. E nesse período, na história de Ruth, a gente vê que Deus, ele havia permitido que houvesse fome naquela terra, onde o seu povo estava habitando. E quando nós vemos no Antigo Testamento épocas de fome que assolavam o povo de Deus, uma das coisas que eles faziam era partir para outras terras. Se não tem pão aqui, eu vou para outra terra buscar o que comer. Eu tenho minha família para sustentar. E muitas vezes a fome vinha por causa da seca, porque Deus não enviava chuva. Então plantava, não tinha água para regar, então não tinha colheita. Muitas vezes, povos vizinhos invadiam a terra e tomavam a terra para si, e o povo de Deus não tinha como colher, porque eles estavam ali agora escravizados por outros povos. E a fome, por muitas vezes, assolava o povo de Deus, e uma das coisas que eles faziam era fugir para outra terra para buscar alimento. E é justamente isso que nós encontramos aqui na história de Ruth, na história do livro de Ruth. Aqui fala de que em Belém de Judá, um homem saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos, por causa da fome que estava assolando Belém. E aí fala de Elimeleque, Noemi, a sua esposa, e os seus filhos, Malom e Quilion. Então a terra mais próxima onde havia alimento era a terra de Moabe. E a terra de Moabe, não é? Os moabitas eram um povo inimigo, não é? Dos hebreus, do povo judeu. Em Juízes, no capítulo 3, você vai ver uma guerra que houve entre os moabitas e o povo de Deus. E os moabitas é aquele povo oriundo do relacionamento de Ló com uma de suas filhas, não é? De um relacionamento incestuoso. Vocês lembram da história? Se eu não me engano, está em Gênesis 19, essa história. E Ló não tinha mulher, ele não tinha filhos, ele só tinha 2 filhas, e elas preocupadas com a continuidade, não é, da geração de Ló, e aí elas vão, embebedam seu pai, e Ló fica totalmente fora de si, e na primeira noite, uma de suas filhas vai, se relaciona com seu pai e engravida dele, né, e dá à luz a um filho que vai gerar, né, esse povo, os moabitas. E no outro dia, a outra filha vai, se relaciona com o pai, também faz a mesma coisa, embebeda o pai fica fora de si, ela se relaciona com o pai, não é? Algo totalmente contrário à palavra de Deus. E um desses povos é justamente esse povo de Moabe, os moabitas. Eles não se davam muito bem com os hebreus, mas era um lugar próximo de Belém, em que ainda havia pão. E por isso Elimeleque vai para lá com a sua família. E o interessante é que a gente vê nessa história que
parece que Deus está pesando a mão, né? Mesmo ele saindo de Belém, já numa situação difícil de fome, indo para outra terra para se livrar, não é, da fome que assolava, da mão de Deus pesando sobre o seu povo. Lá em outra terra também, Noemi, ela perde o seu marido primeiro, os seus filhos se casam com mulheres moabitas, e logo depois ela também perde os seus 2 filhos, né, e acaba ficando sozinha. Noemi fica só, ela e as suas 2 noras. O versículo de 1 a 5 é isso que ele vai nos dizer. Eles moravam em Belém. O interessante é que o nome Belém, né, no hebraico, é Bethlehem, que é casa de pão, e faltava pão na casa do pão. E Belém tinha esse nome porque Deus era a provisão do povo, e Deus não deixava faltar alimento para o seu povo. Mas o povo, por estar distante de Deus, justamente na casa do pão, Deus vai e tira o pão que sustentava eles. E Deus permite que a fome viesse sobre o seu povo, né, e essa fome provavelmente foi oriunda de algumas invasões, ou então terrorismo que havia naquela terra. No versículo 2, ele vai falar de Malom e Quilion e chamam ele de Efrateus. Né? Aí você lendo isso, você pode perguntar, como é que eles eram de Belém e aqui na palavra está chamando eles de Efrateus? Belém, não é? Num tempo mais antigo, o nome da cidade de Belém era Efrata. Não é? Tem até um texto no Novo Testamento que fala, e tu, Belém, Efrata. Não é? O nome antigo da cidade de Belém. Então, as pessoas que nasciam em Belém também eram chamados de Efrateus. Para você não achar que Malom e Quilion tinham nascido em outra terra, não é nada disso não. Eles eram de Belém, mas o nome antigo da cidade de Belém era Efrata. No versículo 6, a gente começa a ver a angústia dessa mulher, não é, do povo de Deus, chamada Noemi, a sua angústia por ter perdido o seu marido e os seus 2 filhos. E aí o versículo 6 diz, então se dispôs ela com as suas noras, e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Deus muda a sorte do povo, lá em Belém. O povo lá volta a ter pão para comer. E Noemi agora estava sozinha, não tinha mais marido, não tinha mais filhos que trabalhasse para sustentar ela. E a única solução que ela tinha era voltar para a sua terra natal, voltar para os seus parentes, se é que ela tinha ainda algum, mas certamente ela tinha conhecidos em Belém, voltar para lá para pelo menos ter o que comer naquela terra. Então ela ouviu que o Senhor tinha mudado a sorte do seu povo e ela rapidamente volta para lá, porque se lembre que ela estava em Moabe e era uma terra estranha para ela, era um lugar, era uma terra estrangeira. E o interessante na narrativa é ver a atitude de Noemi como uma mulher de Deus. Noemi está passando por situação difícil na vida dela. Noemi perdeu o seu marido, Noemi perde os seus 2 filhos, Noemi agora está desamparada, e o interessante é a gente ver a atitude daquela mulher. Aquela mulher, ela não se revolta com a vida, apesar de algumas reclamações, mas ela não se revolta contra Deus, mas ela tem a convicção que tudo o que estava acontecendo na vida dela era obra e permissão de Deus. Ela tinha essa convicção. E é uma convicção que muitas vezes nós como cristãos não temos. Quando as coisas estão bem na nossa vida, muitas vezes é fácil a gente dizer, Deus está me abençoando, está indo tudo bem. Eu só tenho um pedido de agradecimento, meu irmão, porque Deus está abençoando a minha vida. Mas no mundo gospel, né, no linguajar, no evangeliquez, que a gente ouve muito por aí, quando a tribulação vem, quando a situação difícil vem na nossa vida, o que é que nós ouvimos dos irmãos? Ore, meu irmão, porque o diabo está furioso. O diabo está agindo na minha vida e eu não sei porquê. E muitas vezes o cristão começa a colocar culpa no diabo quando as coisas não estão indo muito bem na vida do cristão.
E eu acredito que todos nós aqui temos o conhecimento da história de Jó. E nós vemos naquela história de Jó também sobre a soberania de Deus. E até quando Jó passa por toda aquela situação difícil na sua vida, nós vemos que tudo foi por permissão de Deus. Foi o diabo realmente que tocou em tudo que Jó tinha. Mas quem foi que permitiu? Deus permitiu. O diabo ele ia lá, né? Para conversar, e aí mostrava a Jó, e ele precisava da permissão de Deus para tocar. Então nós precisamos ter consciência na nossa vida, como Noemi, serva do Deus de Israel, ela tinha consciência. Tudo o que ocorre nas nossas vidas é obra e permissão de Deus. Deus está no controle da história. Deus é soberano em todas as coisas. Deus não age apenas quando as coisas estão indo muito bem nas nossas vidas. Mas nos momentos de provação, no momento de luta, no momento de fraqueza que nós estamos vivendo, Deus continua no controle da história. Deus continua soberano, reinando sobre tudo e sobre todos. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. E nós precisamos, como cristãos, ter um comportamento igual de Noemi, que ela não se esqueceu que o que estava acontecendo na vida dela era obra e permissão de Deus. E a gente vê que Noemi, como serva do Senhor, além dela ter essa consciência de conhecer o Deus que ela servia, ela era uma mulher que dava um bom testemunho. Ela dava um bom testemunho de uma serva de Deus. Ela estava ali com suas noras voltando para sua terra, e eu acredito eu, lendo a história, que ela, como uma mulher madura, ela estava pensando: eu vou voltar para minha terra, lá eu tenho amigos, parentes, todos vão me aceitar, mas Orfa e Ruth, elas são moabitas. O povo hebreu não se dá muito com elas. O que é que eu vou fazer com elas lá na minha terra? Certamente elas não serão aceitas por aquele povo. Eu vou levar duas mulheres novas que poderiam se casar novamente na sua terra, que têm a sua família aqui em Moabe, e eu vou levar elas para lá para fazer o quê? Certamente elas não conseguirão se casar com ninguém lá em Belém. Nenhum hebreu, nem ninguém de Belém vai querer casar com elas, porque elas são estrangeiras. E aí Noemi, ela pensa bem, olha para as suas duas noras e começa a falar. Ide, voltai, versículo 8, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. Beijou-as, elas porém choraram em alta voz, e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Diante daquela situação triste, Noemi não via outra saída a não ser voltar para sua terra. Era bom para ela, mas não seria muito bom para as suas duas noras. Talvez as noras delas iriam sofrer se fossem para Belém. Em Moabe elas tinham perdido os seus maridos, mas ela ainda tinha os seus pais, ela ainda tinha a casa dos seus parentes para viver. Elas poderiam encontrar um outro marido ali em Moabe, e era algo que ela não encontraria ali em Belém. E quando elas estão voltando, mesmo Noemi querendo mandar as suas noras de volta, Noemi abre a sua boca para abençoar as suas noras. E ela declara a bênção de Deus sobre a vida dela. Mesmo amargurada, mesmo triste, a gente vê a serva de Deus abrindo a sua boca para proferir palavras de bênção sobre as suas noras. A palavra de Deus nos ensina que da mesma fonte não pode jorrar duas águas. E Noemi, como uma serva de Deus, ela usava a sua boca para abençoar. Mesmo estando castigada, aflita, vivendo um luto ali muito triste, porque ela tinha perdido todos os queridos que ela tinha, o seu marido e seus filhos, ainda assim ela abre a sua boca para abençoar as suas noras. Esse é um bom testemunho de um servo de Deus, que mesmo na situação difícil, ele ora pelo outro, ele tem palavras de bênção, ele tem palavras de encorajamento, de dizer: não desista, meu irmão, o Senhor está no controle, que o Senhor te abençoe, derrame bênção sobre a sua vida, que o Senhor te faça bem-sucedido, meu irmão. É assim que nós, como servos de Deus, precisamos andar. Muitas vezes a tristeza vem o abatimento,
E muitas vezes o cristão, ele olha somente para a situação e se fecha naquilo. E começa a ficar com um semblante triste, se esquece de Deus, para de orar, não lê mais a palavra e se enfraquece. E não é esse exemplo que nós vemos na vida de Noemi. A gente vê uma mulher que é verdadeiramente serva de Deus e foi um grande exemplo para as suas noras. A partir do versículo 10, a gente vê que as suas noras decidem, primeiramente, ir com Noemi. Não, nós não vamos te deixar sozinha. Nós iremos contigo ao teu povo. Mas Noemi continua insistindo. As suas noras tinham decidido não abandonar ela. Mas Noemi tem bons argumentos para que elas não voltassem, para que elas não fossem para Belém. E aí ela usa argumentos muito consistentes para aquelas duas mulheres, para que elas continuem em Moabe e deixem ela ir sozinha, porque a vida para elas seria muito difícil ali em Belém. E a gente vê no versículo 13, logo no finalzinho, diz: a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Isso aí é mais uma convicção que o que estava acontecendo na vida dela, ela tinha certeza, não era obra do acaso, não era má sorte na vida dela. Porque tem crente que ainda fala: poxa, eu estou com um azar na minha vida terrível, estou com a má sorte ultimamente, se esquecendo que a sorte ou o azar não tem poder sobre a vida do cristão, mas é Deus que está no controle das nossas vidas. E Noemi, ela tinha essa convicção. O que estava acontecendo com ela não era obra do acaso, não era má sorte, mas os sofrimentos que ela estava enfrentando, ela tinha convicção que era pura permissão de Deus. E nós vamos ver no decorrer dos estudos no livro de Ruth, que Deus tinha um propósito para esse sofrimento na vida daquela mulher. E era um propósito muito grande. No decorrer da história nós vamos ver. Ruth foi uma mulher muito importante, né? Até para nós, Ruth foi uma mulher importante. Mas tudo começou através da vida de uma serva de Deus, Noemi, que era um exemplo de uma mulher de Deus e que deu esse bom exemplo para as suas noras. E a gente vê que Noemi, assim como Jó, no momento de aflição, ela demonstra fidelidade a Deus. Ela reconhecendo que ela sabia que era Deus que estava permitindo que tudo isso acontecesse na vida dela. E eu creio que ela sabia que Deus tinha um propósito com aquilo, ainda que ela não compreendesse o que estava acontecendo, porque estava doendo. O luto, o choro, o sofrimento, a fome, a incerteza do que ela viveria quando voltasse para Belém. Mas ela sabia que tudo era permissão de Deus na vida dela. E eu creio que Ruth e Orfa também estava observando o comportamento da sua sogra no meio do sofrimento. E Noemi, ela verdadeiramente estava se comportando como uma mulher de Deus. E ela estava sendo um bom exemplo para as suas noras. Porque em meio à provação, ela demonstrava confiança em Deus. Mesmo que o sofrimento dela, tenha sido permitido pelo Senhor, Ruth observando isso, e Noemi testemunhando: eu sei, é o Senhor que está permitindo que isso aconteça. Todas essas coisas ruins que estão acontecendo na minha vida, Deus está no controle, o Senhor está me afligindo, eu estou amargurada porque Deus está permitindo isso acontecer na minha vida. E Ruth observando aquilo. Mas a gente vê que Noemi não está blasfemando contra Deus, não é? Jó também usou dessas palavras, né? E a gente vê que ele continuava firme ali com o Senhor, ele não blasfemava contra Deus, ele teve paciência, não é, de sofrer o que ele estava sofrendo, mas ele não culpava a Deus por aquilo que ele estava passando. Eu creio que também era a convicção de que Deus tem um propósito em todas as coisas que ele faz. E o interessante é ver que Ruth, observando isso, a gente vê que Orfa, ela ouve
os conselhos da sua sogra, e Orfa dá um beijo em sua sogra e diz, é verdade. A senhora veio com bons argumentos. Se a senhora já não sabe o que é que vai ser da senhora quando voltar para Belém, imagine para mim, que nem sou de lá, sou daqui de Moabe. Aqui eu tenho meus pais, eu tenho os meus parentes, eu vou ficar por aqui mesmo, que é melhor. A senhora tem razão. Aí ela vai, abraça a sua sogra, dá um beijo e volta para a casa de seus pais. Mas olha a atitude de Ruth no versículo 16. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe, não insista para que eu te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Orfa foi convencida dos argumentos de Noemi. Ruth não foi convencida. E Ruth se apegou fortemente à sua sogra e não a deixou. E o interessante é a gente ver que, além disso, Ruth ainda faz uma aliança com Noemi. E muito mais do que isso, ela faz uma aliança com o Deus que Noemi servia. E eu creio que muito disso foi o testemunho de Noemi. Agora imagina só, para pensar. Você está com uma pessoa do lado, que está sofrendo, padecendo, e a pessoa dizendo, é o Deus que eu sirvo que está permitindo que isso aconteça. E você, mesmo assim, vendo isso, ainda decide servir ao mesmo Deus da pessoa. Deus está fazendo a pessoa sofrer, amargurado ali, aflita, perdeu o marido, perdeu os filhos, e a estrangeira vendo aquilo acontecendo ainda diz, olha Noemi, eu vou contigo, só a morte vai nos separar. Aonde tu fores eu irei, o teu povo será o teu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Esse mesmo Deus que está te afligindo, esse mesmo Deus que está permitindo que essa tristeza tome conta da sua vida, tudo isso que está acontecendo, eu estou vendo que você crê que Ele tem um propósito nisso tudo, e eu quero servir a esse Deus também. O teu Deus será o meu Deus. E aí a gente vê na história a conversão de uma mulher estrangeira ao Deus de Israel. Em algumas situações na Bíblia nós vemos Deus salvando pessoas que não faziam parte do seu povo. Não era parte do povo hebreu. Mas Deus salvava algumas pessoas também de fora e trazia para o seu rebanho. E a gente vê isso na vida de Ruth. E o que salvou Ruth, querido, não foi a sua raça, não era porque ela era moabita que Deus salvou ela, não é por causa da aliança, da fidelidade que ela demonstra com a sua nora ali, com a sua sogra ali, mas o que salva Ruth é a fé genuína que ela deposita no Deus que Noemi servia também. Foi isso que salvou Ruth. Não foi as boas obras, não foi o lugar que ela veio. E a gente vê no Antigo Testamento uma pessoa sendo salva por meio da fé. Não era por obras. Não era por obediência às leis, porque ninguém conseguia obedecer. Mas era pela fé depositada no Senhor dos Exércitos. E no verso 18 a 22, a gente vê as duas voltando juntas para Belém. E a gente vê o cuidado de Deus com a sua sogra Noemi. A provisão de Deus na vida do cristão. Noemi estava voltando incerta, sem ninguém do seu lado, mas agora ela tinha aquela amiga de guerra, sabe? E é importante nós termos um amigo de guerra do nosso lado, que nos ajuda a guerrear na dificuldade. Um ombro amigo que nos ajuda a nos sustentar, a nos dar uma palavra de encorajamento. Não é bom que andemos sós, queridos. E se você buscar no Senhor, Deus vai prover sempre alguém para estar ao seu lado, para te ajudar em todas as circunstâncias. Eu louvo ao Senhor pela vida da minha esposa, porque ela tem sido um instrumento de Deus para a minha vida. E tem me ajudado bastante. Essa é minha companheira de guerra. Além dela, o Senhor também tem colocado amigos que têm me ajudado muito. Na minha caminhada, nos momentos difíceis. O pastor William, um deles, está aqui.
Quantas situações difíceis, hein, pastor William? A gente já passou juntos, já oramos juntos, e o Senhor tem respondido às nossas orações. E o Senhor agora provê para Noemi, essa amiga de guerra, alguém que estaria com ela, uma companheira que estaria junto até o fim, que não deixaria ela só, que lutaria as mesmas lutas que ela enfrentaria. Só Deus para fazer isso, querido, nas nossas vidas. E se nós confiarmos em Deus, Deus sempre provê alguém no meio da tribulação para nos ajudar, para nos dar uma palavra de conforto, para nos ajudar em oração. Noemi não estava mais sozinha agora, e ela era o que ela mais temia, era a solidão. Mas ela sabia que ela tinha Deus, e Deus proveu alguém para estar com ela agora como companheira nas suas lutas. Ela tinha uma companheira fiel ao seu lado, que a ajudaria em tudo que fosse necessário. É uma história bonita. E no decorrer dos próximos domingos a gente vai ver o desenrolar dessa história e você vai começar a compreender que uma história que começou triste, que tinha tudo para terminar como um desastre na vida da mulher, a gente vai vendo os propósitos de Deus se cumprindo e Deus no controle da história. Mesmo sem a gente compreender, Deus tinha um plano precioso com tudo isso que estava acontecendo. E precisou de um sofrimento de uma serva dele, de Noemi. Por causa daquele sofrimento, Noemi já ganha Ruth agora, que se torna também serva do Senhor. E nesse capítulo 1 que nós lemos hoje, eu quero meditar em algumas aplicações para as nossas vidas. Algo que esse texto nos ensina e que nós podemos retirar para nós. O primeiro deles, que eu estou falando desde o início, Deus está no controle da história. Se você for olhar, não existe nenhum relato aqui que nos dê um motivo sequer para que Deus tenha agido tão duramente assim com Noemi. A palavra não fala que Noemi tenha pecado, a palavra não fala que Noemi tenha adorado ao Deus lá na terra de Moabe, ao Deus deles, a palavra não fala nada disso. Então, humanamente falando, a gente vê que não tinha motivo nenhum para Deus agir assim na vida da serva dele. Mas o Senhor age da forma que Ele quer, porque Ele é soberano e Ele está no controle da história. Então, muitas vezes, nós nos colocamos reclamando contra o Senhor nas coisas que acontecem na nossa vida. Ah, Senhor, eu não sou merecedor do que está acontecendo. Quem somos nós para chegar para Deus e dizer isso? Se Deus está permitindo que as coisas aconteçam nas nossas vidas, Ele tem um propósito para isso, querido. Nós precisamos nos colocar diante do altar do Senhor e nos humilhar diante dEle e dizer, Senhor, está doendo, Pai, mas eu aceito o que o Senhor está fazendo na minha vida. E se for por causa de pecado que você está cometendo, o Espírito Santo vai sinalizar para você. Mas se você está vendo que não tem motivo nenhum para isso acontecer na sua vida, adore ao Senhor do mesmo jeito, porque Deus está no controle. É Ele que está permitindo. E Ele tem propósito nisso. E com o decorrer do tempo você vai entender o que é que Deus quer fazer na sua vida. Através desse propósito de Deus, a glória dele no final é manifesta. O propósito de Deus em todas as coisas que acontecem na nossa vida é manifestar a glória dele em nós. É fazer com que nós o glorifiquemos, o louvemos, que o nome dele seja glorificado e reconhecido. Ele é o Senhor, Ele é um Deus poderoso, Ele é o Deus que está no controle da história. O propósito último de Deus é sempre a sua glória. E o Senhor vai ser glorificado através da sua vida, mesmo na situação difícil que você está passando. Muitos aqui eu sei que estão enfrentando situações difíceis. Talvez você entrou por essas portas hoje à noite e você tem perguntado a Deus, por que, Senhor, isso tem acontecido comigo? Eu não estou aguentando mais. Clame pela graça de Deus. Não sobrevém tentação sobre nós que seja pesada demais.
Mas Deus é fiel e juntamente com a tentação, Ele envia um meio, Ele provê um meio de escape para que nós possamos suportar as provações que são colocadas sobre a nossa vida. Porque Deus é fiel, querido. Creia nesse Deus. Nosso entendimento com relação a essa verdade, que Deus está no controle da história, determina o nosso comportamento em meio às adversidades. Se vamos crer e perseverar em Deus, ou se vamos blasfemar e desistir no meio do caminho. Quando você vê um crente numa situação difícil da sua vida, blasfemando e desistindo de tudo, é porque ele não tinha esse conhecimento. Ele não tinha essa verdade no seu coração, que Deus é soberano e está no controle da história. Mas nós, quando temos essa verdade nas nossas vidas, nosso comportamento é diferente no meio da provação. Nós temos convicção que Deus está no meio da adversidade, que tudo é um propósito de Deus nas nossas vidas, e isso nos faz crer e perseverar em Deus. Bom é estar padecendo nas mãos do Senhor, pior é estar fora das mãos dele. Então, se você está sofrendo, se alegre, porque o seu sofrimento, junto com o seu sofrimento, está o cuidado de Deus sobre a sua vida, a soberania de Deus, o cuidado de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Uma outra aplicação que nós podemos tirar para nós desse texto é que o Senhor nos salva mediante a fé nele, até mesmo a pessoa menos provável para ser salva, Deus salva, liberta e transforma. Noemi era essa, moabita, inimiga do povo de Deus. Mas é justamente essa mulher que a gente olhando para a história, a gente não vê probabilidade nenhuma de Deus salvar aquela mulher, mas era ela que Deus queria. E Deus, querido, Ele não se importa com a raça da pessoa, Deus não se importa quem você era, o que você fazia no seu passado. Se Ele quiser te salvar, Ele te salva. Ele salva, Ele te liberta e Ele te transforma e Ele te faz uma nova criatura. Ele te faz andar em novos caminhos, Ele transforma a sua vida de uma vez por todas. E Ruth deposita a sua fé no Deus de Israel. E ali ela demonstra a sua fidelidade e devoção a esse Deus. Queridos, Ruth abriu mão de tudo o que ela tinha para servir ao Deus de Israel. Ruth abriu mão de toda a segurança que ela tinha humanamente falando. Ruth abriu mão da sua terra, da sua família, do Deus que ela servia em Moabe, das vantagens que ela tinha em permanecer ali naquela cidade, mas ela abandona tudo para servir ao mesmo Deus que Noemi servia. E muitas vezes nós não queremos abrir mão. Infelizmente, muitas vezes as pessoas que não servem ao Senhor, quando são convidadas a servir a Deus, muitas vezes o desejo arde em seu coração de servir ao Senhor, mas ela pensa em tantas coisas. Ah, mas os meus familiares. Ah, mas eu acho que eu não estou preparado. Você precisa fazer como Ruth, querido. Abrir mão de toda a sua segurança, humanamente falando, e se entregar nas mãos do poderoso Deus. E dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu me entrego em tuas mãos, ó Pai. Faz de mim aquilo que o Senhor quiser. Me salva, Senhor, me liberta e me transforma. Não olhe para trás, querido. Se o Senhor te chama, não olhe para trás, se renda aos pés do Senhor. Eu estou falando isso para aqueles que estão aqui, neste lugar, nessa noite, que ainda não servem ao Senhor. E que muitas vezes têm aguardado o momento certo para se render ao Senhor Jesus Cristo. Não existe momento certo. O momento é o agora. Não olhe para trás. Não pense nos seus familiares, nos seus parentes, na segurança que você tem aqui neste mundo. Simplesmente se renda ao Senhor e Ele vai transformar a sua vida. E Ruth fez isso, ela se entrega ao Senhor e não se importou com o que ficou para trás. Ela simplesmente queria servir ao Senhor. E uma última aplicação dessa passagem para as nossas vidas é que mesmo nos momentos de dor, Deus provê um escape para o nosso alívio. O alívio de Noemi inicialmente
era a confiança dela em Deus. E mesmo na situação difícil que ela vivia, ela ainda conseguia respirar, proferir palavras de bênção, continuar testemunhando como agia uma serva de Deus. E por causa da fidelidade dela, de confiar no Senhor, Deus agora salva Ruth, começa a transformar a vida daquela mulher e coloca ali uma amiga para estar do lado, uma companheira, e agora Noemi não estava mais sozinha. Era alguém que ela podia confiar, era alguém que estaria ajudando ela nas dificuldades que ela estava enfrentando. Alguém que seria muito fiel a Noemi e que certamente ajudaria ela no que ela precisasse. Creia, querido, que no meio da provação, Deus provê um escape para que a gente possa suportar a provação. Clame ao Senhor por isso. Ele promete isso na sua palavra. Então você pode clamar ao Senhor por isso. Me ajude, Senhor. Provê um escape para mim no meio dessa provação, de sorte que eu possa suportar ela. Eu confio no Senhor e eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas na minha vida. A salvação é só por meio da fé. Romanos 10, 9 e 10 nos diz: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. E no versículo 17 do mesmo capítulo diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Se você está aqui nessa noite e você ainda não serve ao Senhor, a minha oração nessa hora é que o Espírito Santo coloque fé no seu coração. Porque você está aqui neste lugar ouvindo a palavra do Senhor. E que essa palavra, o Espírito Santo faça ela arder no seu coração e você se renda aos pés do Salvador. Não existe outra saída, querido. Colocar a nossa segurança nas coisas deste mundo é pura ilusão, porque tudo nesse mundo vai passar. Mas aqueles que servem e fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Nós vimos isso aqui hoje de manhã. Essa é uma promessa para os filhos de Deus. Aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão para sempre. E para nós que somos cristãos, a nossa oração é que o Senhor nos dê um coração como o de Noemi. Que nós possamos compreender que tudo o que acontece nas nossas vidas é permissão de Deus. Deus está no controle da história e Ele reina soberanamente sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar mais uma vez nessa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Quão linda é essa história, ó Pai. E quantos proveitos maravilhosos nós podemos tirar para as nossas vidas. É tão maravilhoso ver que mesmo nos tempos da lei, o Senhor salvava mediante a fé no Senhor. E nós te louvamos porque o Senhor colocou essa fé nos nossos corações. Para que um dia nós pudéssemos tomar uma decisão que na verdade foi tomada pelo Senhor primeiro. Porque foi o Senhor que nos escolheu. E nós te louvamos por isso, ó Pai. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê um coração como o de Noemi. Um coração que confiava e que tinha convicção que tudo o que estava acontecendo na vida dela era permissão do Senhor. O Senhor estava no controle. E que nós possamos compreender, Pai, que em tudo o Senhor tem um propósito nas nossas vidas, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu oro nessa hora por aqueles que estão aqui, por aqueles que estão nos seus lares, nos ouvindo, que não servem ao Senhor ainda. Que essa palavra, Senhor, penetre os corações, como uma espada afiada de 2 gumes, ó Pai. E que através da pregação da Tua palavra, o Senhor venha salvar vidas, Senhor, em nome de Jesus. E pessoas se rendam ao senhorio de Cristo na vida delas, ó Pai. E que elas percebam o quanto elas precisam do Senhor. O quanto o pecado delas tem afastado elas do Senhor, ó Pai. E elas possam se render aos seus pés,
com o seu coração aberto e dispostas a abandonar tudo para te servir, Senhor. E nos ajuda também a vivermos assim com o Senhor, a abandonar todas as coisas, ó Pai, deste mundo, para viver para o Senhor, ó Pai, integralmente. Nos ajude, ó Pai, em nome de Jesus. Nos fortaleça para o louvor da Tua glória. É o que nós oramos ao Senhor nessa noite. E desde já te agradecemos no nome de Jesus. Amém.